Fala pessoal, professor Gidalt aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uns vídeos que eu publiquei aqui no canal, que tiveram algumas reações bem interessantes. Eu publiquei 2 vídeos dos mais assistidos e os 2 tratam de Karl Marx. Já falei sobre diversos outros assuntos, mas os vídeos mais assistidos sempre são de Karl Marx. Algumas pessoas comentaram, fizeram comentários elogiando, dizendo que a explicação que eu dei foi muito bacana. Eu agradeço, fico feliz. E outras já fizeram questionamentos bem duros, apresentaram críticas, inclusive com argumentações consistentes. Eu respeito bastante isso, porque eu não me coloco aqui na pretensão de melhor intérprete de nenhum autor. Eu sou um acadêmico de ciências humanas, ciências da educação e ciências da religião especialmente, e que eu busco sim compreender autores que me deem base epistemológica para conhecer o objeto de estudo sobre o qual eu me debruço. Posso cometer equívocos, posso ter conhecimentos parciais acerca de um autor ou de outro, e isso faz parte do nosso processo de amadurecimento acadêmico. Mas o que é que eu quero tratar hoje aqui com vocês? Aceitar as considerações de Marx não significa que você vai acatar todos os pensamentos ou todas as afirmações, toda a maneira dele explicar, a forma como ele explica a sociedade. De fato, existe algo que não tem como negar, e eu vou reconhecer isso aqui. O ser humano, tanto o indivíduo quanto o coletivo, a sociedade, ele se desenvolve, ok, a partir de forças socializadoras, de forças que, de algum modo, vão condicionando a existência dessa pessoa, a sua existência e a minha existência. Nós sempre somos condicionados pelas forças históricas e forças do campo econômico, forças do campo religioso, forças históricas, instituições sociais, instituições que dão direcionamento para a vida da sociedade, e esses direcionamentos, essas regras de funcionamento da sociedade, elas acabam influenciando a minha vida, influenciando sua vida e o coletivo. E dentre essas forças, com certeza, a maior delas são os condicionantes materiais da existência humana. As intenções das classes, dos grupos sociais, primeiro, elas precisam ser compreendidas nessa perspectiva das condições econômicas. Eu sofri impactos na minha vida relacionados às condições econômicas da minha família. Cada classe, cada grupo social sofre condicionantes para a formação da sua personalidade e da maneira como aquele grupo vive a partir das condições materiais de existência. A maneira como você trabalha, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você tem acesso ou não tem acesso aos bens e serviços essenciais para a tua vida, moradia, comida, saúde, educação. O acesso a essas condições materiais da existência vai definir muito, condicionar a minha existência e a tua existência. Qualquer pessoa que ignora isso, na sua análise social, ou ela é ingênua, ou ela foi doutrinada por esse povo aí de direita, ultradireita, e ela não consegue enxergar isso. Ou é uma pessoa que sabe disso, mas no discurso ela contesta porque ela age de má fé. Então não tem como nós abrirmos mão de Marx para compreender a sociedade capitalista. Ele conseguiu decifrar essas estruturas produtoras de desigualdade econômica e social. Entretanto, o pensamento de Marx, ou ao menos do marxismo mais ortodoxo, não conseguia dar respostas para tramas da subjetividade humana. Não é simplesmente da infraestrutura para a superestrutura. Não é simplesmente das condições materiais da existência para a dimensão simbólica da vida humana. Existe também um processo dialético que acontece entre indivíduos e coletividades na própria superestrutura. Nesse campo simbólico, existe um processo de formação e de contestação,
ou de mera adaptação dos indivíduos. Nós precisamos compreender essas tramas da subjetividade humana. Por isso que outros autores, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, explodiu no mundo, né? Muitos acadêmicos, pensadores que voltaram a estudar Marx, mas especialmente voltaram a estudar Hegel, reinterpretar o pensamento de Hegel, sem abrir mão das considerações que Marx havia feito, mas revisitando Hegel e também compreendendo outros autores, outras escolas de pensamento, como a própria psicanálise, a psicologia social, também o existencialismo, todo o debate sobre a constituição do ser nessa perspectiva mais existencialista, e a própria fenomenologia de Edmund Husserl. Além das condições materiais, econômicas, políticas, sociais ali, que vão condicionando a vida da sociedade como um todo e de grupos específicos, nós temos tramas da subjetividade, construções simbólicas, valores, inclusive, é todo o debate sobre a formação moral ou quais são os valores que permeiam aquele grupo, aquela sociedade. E esses pensadores, a partir da década de 50 para cá, muitos deles, mas especialmente a escola de Frankfurt, começou a tentar compreender como se estrutura essa mentalidade. Vou utilizar uma terminologia durkheimiana, que eu não gosto muito, mas essa consciência coletiva. Como que se estrutura essa consciência coletiva, essa mentalidade de determinado grupo A, B ou C. E uma mentalidade, uma forma de pensar que justifica, que legitima atrocidades e a maior sorte de barbáries que o ser humano pode cometer. Claro, essa pergunta eles fizeram motivados pelas atrocidades que foram cometidas aos judeus ali na Segunda Guerra Mundial, e não somente aos judeus, mas outras etnias que estavam juntas. Mas o próprio Theodor Adorno, Horkheimer e outros pensadores da escola de Frankfurt reconhecem que isso não é só de agora. Nós tivemos no próprio cristianismo, durante muito tempo, a legitimação de barbaridades cometidas com os escravos negros africanos que eram trazidos para o Brasil, e a religião era utilizada como algo que justificasse isso. E nós também tivemos outros credos religiosos que legitimavam a violência. O fato é que esse comportamento e essa mentalidade fundamentalista, violenta, e que olha para o outro como mero objeto, né? O Martin Buber trabalha muito isso, a questão, quando eu objetifico as relações, ele deixa de ser o outro, ser humano, digno de todo respeito, né? Ele deixa de ser o outro e se torna o isso, se torna coisa. E eu, após objetificar este ser humano ou aquele grupo de seres humanos, eu posso escalar a violência conforme a pirâmide do ódio da Anti-Defamation League, que tem uma escala. A pirâmide do ódio traz essa escalada da violência, que começa lá com a construção de crenças, né? Crenças preconceituosas acerca de determinadas pessoas e grupos, e vai escalando até que chega ao genocídio. É uma tentativa de explicar um pouco essa construção social, dessa mentalidade de barbárie, que legitima a barbárie, que é uma mentalidade nazi-fascista, utilizando os conceitos da psicologia social que estudou esses movimentos, né, políticos e esse movimento cultural também nazi-fascista. Cultural porque ele está permeando a cultura de uma comunidade, de um povo, e se permeia o coletivo, também permeia os indivíduos, essa relação bem dialética entre indivíduo e coletividade. O fato é que nós precisamos não somente estudar aspectos relacionados às injustiças sociais e econômicas, é muito importante, não podemos parar de estudar isso. Não podemos parar de criticar, inclusive, essas injustiças.
Por outro lado, nós precisamos também compreender como que essa dimensão simbólica da vida, esse aspecto da cultura, como que um povo vai desenvolvendo passo a passo e fortalecendo um tipo de mentalidade que legitima, né, de cultura, que legitima o ódio, que legitima a discriminação, que legitima a distribuição injusta das riquezas produzidas na nossa sociedade. E hoje eu não vim aqui resolver esse paradoxo, esse problema, né? Essa crise entre as condições materiais de existência e os debates sobre a questão cultural. Eu não quero resolver isso. Eu acho que tem coisas que não precisam ser resolvidas. É exatamente o tensionamento delas que produz um estudo mais aprofundado. Nós precisamos tensionar os conceitos e não tê-los como resolvidos. Isso é preocupante. Eu vim aqui para dizer o seguinte: nem com Marx, nem contra Marx. O Norberto Bobbio escreveu um livro sobre esse assunto, né? Acho que nós podemos, com muita maturidade, ouvir o que Marx tem a dizer, as críticas que ele fez, muitas delas têm muito valor para a atualidade, e podemos também compreender o que outros autores trazem que contribui para compreendermos melhor essa nossa sociedade contemporânea. Precisamos ter maturidade para compreender o que há de bom nos autores e como caminharmos com esses conceitos, e também colhermos contribuições de outros autores para que os nossos estudos, para que o fenômeno social que nós estamos estudando seja melhor compreendido. Não adianta ficar só olhando de um foco, de uma perspectiva. Nós precisamos olhar de diversas perspectivas, ordenando uma constelação de conceitos ao redor daquele objeto que estamos estudando, para que tenhamos uma apreensão menos rasa, menos superficial, né? Nós sempre teremos um prejuízo, nunca seremos capazes de explicar o fenômeno na sua inteireza, mas podemos cometer menos equívocos. Eu acredito que essa abordagem mais multifocal, essa abordagem realmente constelatória, nos ajuda a cometermos menos erros. Ok? Um abraço. Estamos juntos e até o próximo vídeo.